Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado irmão e irmã, que ora comigo nesta manhã de segunda-feira. Que alegria poder celebrar esse 23 de fevereiro na presença do bom Deus, já nesta manhã tão bonita do início da nossa semana. E nesta primeira semana da Quaresma, o Senhor convida a mim e a você a olhar para algo muito simples e ao mesmo tempo muito exigente: o amor vivido no cotidiano. O tema que nos acompanha nesta manhã é o seguinte: amar com gestos concretos. Muitas pessoas pensam que a santidade está apenas em grandes decisões espirituais. Mas os grandes santos sempre lembram que a santidade ela nasce nas pequenas atitudes. É interessante isso. Toda essa somatória de pequenos gestos de bondade que a alma vai produzindo, tudo isso se agiganta num projeto grandioso, amplo da nossa santidade. A santidade acontece aí, nos gestos concretos. São Bento, já na sua regra, nos ensina que o ora et labora é que deve marcar a vida dos monges. E se a gente olha, por exemplo, aqui em Formosa, a vida das nossas monjas, no Mosteiro Sagrada Face, que é um mosteiro que está se consolidando, com muitas vocações. Mosteiro observante. A gente vê ali as irmãs, elas vão se santificando em pequenas coisas. No cuidado ali com as plantas, no cuidado com as roupas, no cuidado com a horta, no cuidado com a capela, no zelo pelo claustro, no zelo pelo coro. Olha, é tão interessante, você contempla essas mulheres santas, verdadeiras esposas de Cristo, que estão ali 24 horas no silêncio, na oração, vai se santificando nas pequenas coisas, no zelo pelo hábito, no zelo pela irmã idosa, no zelo na cozinha, no zelo na acolhida das pessoas no parlatório, e assim a santidade vai entrando. E é interessante que os grandes mosteiros, a santidade das irmãs que são verdadeiras esposas de Cristo, que se entregam diuturnamente ao silêncio e à oração, à contemplação, à adoração, às penitências, contagia a igreja toda. Geralmente as pessoas que não têm uma fé católica verdadeira, elas acham que a vida monástica não tem sentido. Se tirar a vida monástica da igreja, a igreja morre. A igreja monástica, os monastérios verdadeiros, seguros, é que sustenta a fé da igreja. A gente sabe que muitos mosteiros têm problemas e precisam ser corrigidos. Mas os mosteiros femininos, os carmelos, têm crescido muito, mais do que os mosteiros masculinos. Esse ano mesmo vou pregar retiro para o Carmelo das Irmãs em Brasília. Tão bonito o conjunto dessas irmãs que vive essa profunda santidade e o silêncio. Que Deus seja louvado por estes que, nos pequenos gestos, santificam também a igreja. São José Maria Escrivá falava disso também, que a santidade das pessoas vem por aquilo que elas fazem no dia a dia. A mãe de família que cuida da criança de madrugada, que está com cólica, que está doentinha, você zela dos idosos em casa, né? São gestos de santidade. O fazer a comida para os filhos, o zelar do esposo, o marido zelar da esposa, a família zelando daquela pessoa que é deficiente, daquele filho que é autista, que não é fácil essas deficiências, mas como é bonito a gente vislumbrar esses caminhos de santidade nas pequenas coisas do dia a dia. São Policarpo, no século II, melhor, cuja memória pode ser celebrada no dia de hoje,
ensinava com a própria vida que a fé se mostra nas obras. Ele permaneceu fiel até o martírio, mas sua santidade foi construída nos gestos simples do dia a dia. Às vezes a gente pensa que os santos fizeram coisas tão extraordinárias e quando a gente vai apurar, não. Os santos fizeram as coisas ordinárias, aquilo que é do dia a dia, mas com um gesto de fé, de amor a nosso Senhor, tão interessante, tão profundo. Os santos viveram isso, se santificaram nas coisas pequenas, também nos mosteiros, na vida religiosa, na vida matrimonial, nas famílias, a gente se santifica nas pequenas coisas, né? São João Crisóstomo dizia: queres honrar o corpo de Cristo? Não o desprezes quando o vês pobre. Ele lembrava que o amor a Deus passa necessariamente pelo cuidado com o próximo. Então, no doente eu vejo Cristo, no menino autista que traz tantas dificuldades para as famílias. Eu já encontrei famílias com 3 filhos autistas em grau elevado. Não é fácil. É preciso ter muita fé para compreender o que Deus quer nos ensinar com isso. Não é Deus que manda a doença, mas elas vêm em razão da nossa precariedade humana. Mas nós temos que aprender com esse sacrifício. É claro que o mundo vai dizer, não é melhor abortar uma criança do que ter uma criança com deficiência. Porque o mundo hoje, o mundo pecador, esse mundo relativista, feminista, esse mundo ateu que nós vivemos, não valoriza a pessoa humana. Então é mais fácil valorizar um cachorro, uma planta, do que a pessoa humana. Então, vai desvirtuando os conceitos das coisas. E a Quaresma nos chama a sair de uma fé apenas interior para uma fé concreta. Não basta sentir compaixão, é preciso agir. Não basta desejar o bem, é preciso praticar o bem. Isso é verdade. E Santo Agostinho afirmava: a medida do amor é amar sem medida. Isso não significa fazer coisa extraordinária, mas tornar extraordinário aquilo que já o fazemos. Amar o próximo, ter paciência com os que são difíceis, e pessoas difíceis é o que não falta nesse mundo e nas nossas famílias. Quantas oportunidades de amar passam despercebidas? Escutar alguém com paciência, ajudar quem precisa, oferecer uma palavra de esperança, visitar quem está sozinho. Santa Teresa de Calcutá dizia que a maior pobreza é sentir-se não amado. E é verdade. Você não sentir amado. Nós não precisamos do amor das pessoas, mas precisamos sobretudo do amor de Deus. Mas você não se sentir amado por Deus. É muito doloroso isso. Por isso, Santa Teresa de Calcutá ensinava que um sorriso sincero pode ser um gesto profundamente cristão. Com certeza. E ela tinha isso como prática. Já idosa, doente, mas sempre tinha aquele grande sorriso no rosto. Santa Teresa de Calcutá. Talvez alguém pense que não tem muito a oferecer, mas o Evangelho nos mostra que o amor começa no pequeno. Um copo d'água, uma visita, uma escuta, uma intercessão, uma oração silenciosa no cemitério, uma adoração ao Santíssimo. A Quaresma convida a mim e a você a revisar nossa maneira de viver a caridade. Não uma caridade distante, mas uma caridade próxima, concreta, encarnada na nossa vida. Deixo para você e também para mim a seguinte pergunta: quem Deus colocou no meu caminho para que eu ame melhor? Às vezes aquela pessoa que você está odiando, desejando a morte, é a que Deus quer que você mais dedique oração e intercessão.
Comento com você um pouquinho do Evangelho de hoje, Mateus 25, 31 a 46. Jesus apresenta o julgamento final e diz: Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Aqui Nosso Senhor elenca para nós aquelas obras de misericórdia, aquelas 7 obras de misericórdia, tão importantes para a vida de um cristão. Os justos perguntaram quando fizeram isso, e o Senhor responde: todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. E aqui Jesus se coloca no lugar dos moribundos, dos pobres, dos que sofrem, dos doentes, dos nus, dos sedentos, dos famintos. Cristo está nessas realidades. Daí que nenhum católico verdadeiro não tem o coração despertado para o pobre. Mesmo as pessoas mais simples têm aquele desejo de ajudar o vizinho, ajudar alguém que está precisando, dar uma comida para quem está com fome. E a gente vê as pessoas que têm grandes empresas, grandes negócios, que são cristãs, são católicas, elas ajudam muito. E ajudam da maneira correta, sem ninguém saber. Aqui mesmo em Formosa tem muitas pessoas que ajudam os pobres, entrega para a igreja para doar as coisas e pede para não divulgar o nome. Essa é a verdadeira caridade, aquela caridade escondida, que brota do amor aos que sofrem. Assim, Cristo se identifica com os pequenos, os pobres, os esquecidos, os doentes, os idosos. Tem muitos idosos que têm muito dinheiro, mas não tem ninguém que os visite, não tem ninguém que cuida deles. E o Santo Evangelho nos lembra que o amor não é uma teoria, gente, não é muito menos uma ideologia. O amor é uma ação concreta, que se traduz em gestos. A Quaresma é esse tempo da gente abrir os olhos para Cristo, presente nos irmãos, presente nos que sofrem. Vamos fazer isso e deixar que a caridade extravase o nosso coração para o bem daqueles que sofrem. Não deixe de fazer a sua caridade nesta Quaresma, sem alardear nada. Faça no sigilo do seu coração. Envolva a sua família, envolva as crianças. Eu vejo aqui, o pessoal ajuda muito o Mosteiro das Irmãs Redentoristas aqui do Mosteiro da Sagrada Face, em Formosa. E as irmãs ajudam os pobres. Muito daquilo que as pessoas levam, elas repartem também com os pobres. Isso é uma característica do mundo conventual, do mundo monástico, ajudar. O pobre chega, é Cristo que vem. Então São Bento ensinava isso, e é uma característica dos mosteiros, esse dom da caridade. E o dom da caridade é o maior dom, né, que entra no nosso coração. A gente completa o Cristo em nós, dando o nosso amor a Ele, que se manifesta nos que sofrem, nos idosos e nos que estão à mercê do sofrimento. Que Deus nos ajude a ter uma semana de muita paz. Convido a orarmos em espírito. Senhor Jesus, abre nossos olhos para reconhecer-te nos pequenos e nos pobres. Ensina-nos a amar com gestos simples, a servir com alegria e a cuidar com misericórdia, como os santos cuidaram. Que nossa fé se torne concreta e nossa vida seja sinal do seu santo amor. Fortalece-nos neste caminho quaresmal e faz-nos crescer na caridade cristã. Que o Senhor nos ajude a viver os seus mistérios. E com Padre Pio nós possamos dizer: fica conosco, Senhor, assim seja. Amém.